Boa tarde a todos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a regulação assistencial à saúde prisional no Brasil. Hoje, nós temos uma população prisional no mundo com mais de 11 milhões de pessoas encarceradas. O Brasil, hoje, ele está com a terceira maior população carcerária no mundo. Ele fica atrás apenas para os Estados Unidos e a China. Quando a gente fala do Brasil como a terceira maior população do mundo, a gente fala também que ela tem, apesar dela estar nesse ranking, ela tem uma legislação que dá garantias ao privado de liberdade, né? Hoje é uma das mais avançadas no mundo. Então, aqui eu trouxe alguns momentos históricos do Brasil para que vocês entendam como é que foi a construção dessas garantias. Houve a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 1969. Essa Constituição ela foi baseada praticamente na ditadura militar que nós tivemos no Brasil, né? Que era a manutenção da ordem e o controle social. Depois disso, depois do período da ditadura militar, veio a Constituição Federal de 1988, que já dava a garantia dos direitos ao privado de liberdade. Nessa Constituição, o artigo 193, ele trata que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Houve também a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, também em 1988, né? Que os princípios dele é a universalidade, que é o direito de todos, a equidade, que é diminuir as desigualdades, e a integralidade, que fala que o ser humano em sua totalidade, considerando suas necessidades físicas, psicológicas e sociais. Quando a gente fala de garantia, a gente fala da LEP, certo? A LEP é a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, no artigo 10, ela fala da assistência ao preso e ao internado, que é um dever do Estado. Da assistência à saúde, no artigo 14, que é a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo. Compreenderá atendimento médico, farmacêutico, odontológico, certo? Temos também a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, certo? Que ela foi criada em 2014, é bem recente, com o objetivo de garantir à população carcerária o acesso à saúde de forma universal e integral por meio do SUS. A política ela trata também do acesso e cuidado integral, que é a atenção básica nas unidades prisionais, até os serviços especializados, como hospitais, exames, tratamentos médicos, odontológicos e acompanhamento de saúde mental. Redução das desigualdades, promoção à saúde coletiva, que é cuidar da saúde prisional, é também cuidar da saúde da comunidade, e a humanização do sistema, que é a privação de liberdade não significa a privação de direitos básicos. Quando a gente fala de regulação assistencial à saúde, a gente fala de ações e estratégias que buscam organizar o fluxo de pacientes no sistema de saúde, certo? Essas ações são gerenciar o acesso a consultas especializadas, coordenar exames e procedimentos diagnósticos, garantir a internação hospitalar quando necessária e integrar a atenção básica dentro das unidades prisionais com a rede de atenção especializada fora da unidade. Aqui tem uma imagem do fluxo da assistência à saúde prisional no Rio Grande do Norte. Como é que funciona esse fluxo? A unidade prisional tem as equipes de atenção prisional nos presídios, né? Então, ela atende o privado de liberdade e vê se há necessidade dele ser regulado para as UPAs. As UPAs é a unidade de pronto atendimento que vai receber esse privado de liberdade, certo? Esse privado de liberdade, quando não pode ser atendido na unidade prisional, ele é encaminhado para a UPA. É encaminhado como? Através do Regula RN, certo? Que faz essa regulação no Estado, que é uma plataforma que lida com essas questões de regulação assistencial à saúde, certo? Quando ele regula para a UPA, se houver a necessidade do privado de liberdade ser encaminhado para hospitais, exames especiais, ele passa também pelo Regula RN, que vê a disponibilidade
do hospital que geralmente tem no RN. Geralmente, esse privado de liberdade no Rio Grande do Norte, ele é encaminhado ou por Giseuda Trigueiro ou por Valfredo Gurgel, certo? Porque precisa de um leito para custodiado. Não é um leito comum, ele precisa ter um policial lá que faz a segurança, escolta desse preso também, né? Aqui, desafios específicos da saúde prisional, as barreiras, a logística e segurança, que é o transporte, que exige planejamento, e escolta policial. O fluxo de informação, que é a comunicação entre as equipes de saúde prisionais e a rede externa do SUS, que é feito pelo Regula RN. E aqui eu trago também um pouquinho sobre o Regula RN. O Regula RN hoje no Rio Grande do Norte, ele é a peça-chave da regulação, certo? É tanto que ele está sendo replicado para outros estados também, lógico, com as singularidades que cada estado exige, certo? Da sua regulação. O Regula RN é um sistema de regulação de leitos e procedimentos da Secretaria do Estado de Saúde Pública, que é a CESAP, do Rio Grande do Norte, desenvolvido pelo LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde do Rio Grande do Norte, e da UFRN. Ele desempenha um papel fundamental na organização e no acesso aos serviços de saúde para a população privada de liberdade. A plataforma é a principal ferramenta para garantir que detentos do sistema prisional, como também para outra população que não é encarcerada, mas como eu estou tratando do sistema prisional, estou falando especificamente dessa parte, que tenham acesso a consultas especializadas, exames e leitos hospitalares na rede Sistema Único de Saúde, o SUS, na forma transparente e equânime. A saúde no sistema prisional é uma atribuição compartilhada entre a Secretaria de Administração Penitenciária, que é a SEAP, e a CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, certo? Em conformidade com a política nacional do privado de liberdade, que é a PENASP. O Regula RN, ele funciona como uma ponte que conecta as necessidades de saúde intramuros com a oferta de serviços na rede extramuros. Desafios. Nós temos muitos desafios quando a gente fala da população privada de liberdade, certo? Uma dessas é a discriminação e o estigma que essa população sofre, né? Então, para isso, a gente precisa ter a empatia dos profissionais de saúde, do policial penal, infraestrutura deficiente. As unidades prisionais, elas não têm estrutura adequada para atenção básica, o que aumenta a dependência de serviços externos. Estratégias para uma regulação eficaz no sistema prisional. As estratégias são muitas, né? Só que depende muito de cada estado e da vontade dessas pessoas. Então, quando a gente fala de estratégias, a gente fala de protocolos e fluxos, que a saúde prisional e a central de regulação no município e dos estados. Equipes multiprofissionais, certo? Tecnologia da informação, que é a questão do prontuário eletrônico unificado do paciente, capacitação e sensibilização, que é você promover a formação humana contínua por meio da mediação tecnológica e garantir ações de qualidade, que é transformando a realidade de um dos ambientes mais insalubres e desafiadores do país. Parcerias estratégicas. Fortalecer a articulação entre as secretarias de saúde e as secretarias de administração penitenciária e o Ministério Público, certo? Para que realmente funcione todas essas ações, com acompanhamento e monitoramento dos agravos e demandas de saúde no sistema prisional. Bom, aqui a gente fala da questão da regulação assistencial como ferramenta de equidade. Quando a gente trata disso, a gente trata do direito à saúde, certo? Converter a garantia legal em acesso real e a consultas, exames e tratamento, promover a equidade, que é garantir que todos os detentos, os privados de liberdade, eles tenham a mesma oportunidade de acesso à rede SUS, independente da unidade prisional que se encontram, assegurar a dignidade humana, que previne o sofrimento e o agravamento de doenças por meio do cuidado oportuno e adequado. Portanto, o sistema de regulação assistencial eficiente não é apenas um instrumento de gestão, mas um pilar essencial para a afirmação da cidadania no cárcere. Aqui eu trouxe para vocês um poema que eu acho que ele espelha a situação carcerária no Brasil, certo? Ele fala da questão da empatia.
Eu vou dar uma lida para vocês. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Quando a gente trata da população prisional, a gente trata, não é uma população isolada, não está esquecida dentro de muros. É uma população que vai voltar para a sociedade. Então a gente precisa ressocializar essas pessoas. Então esse poema eu trouxe para que vocês pudessem refletir um pouquinho a respeito dele. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer os colegas da Universidade Aberta, do Centro de Estudos Globais, pelo convite. É uma satisfação grande estar com vocês aqui, professores, colegas, pesquisadores, cientistas, né, numa rede de cooperação técnica que nós temos há muito tempo, que está sendo sempre fortalecida através das cooperações que nós temos desenvolvido e do trabalho todo de pesquisa em conjunto com vocês. Então é uma honra estar hoje nesse lugar para falar de um tema que eu gosto bastante, né, que é tecnologia, saúde digital, e o bom porque Janaína fala um pouco do trabalho da regulação no sistema prisional, mas a gente precisa entender o que é essa regulação, que plataformas são essas e que tecnologias são essas, né? Então, o tema que eu vou falar com vocês hoje, claro, de uma forma muito breve, porque a política nacional de regulação assistencial no Brasil é uma política ampla, complexa e muito robusta, né? Eu gosto de dizer que a regulação no nosso Sistema Único de Saúde, no SUS, ela é a espinha dorsal, né? Ela é a coluna vertebral de toda a articulação, matriciamento e para dar acesso à população ao nosso sistema de saúde, né? Então, o Brasil ele tem um dos maiores sistemas de saúde, é um país assim, enorme, com mais de 200 milhões de habitantes, de tamanho continental, diversidade cultural, diversidades regionais. Então, regular o acesso aos serviços de saúde não é algo trivial no Brasil. E quando a gente olha para o sistema prisional, que é um sistema negligenciado, essa regulação é ainda mais complexa. Eu não vou entrar aqui na questão do sistema prisional, mas vou falar sobre regulação do acesso. Então, eu vou começar com um ponto de partida, né? Eu vou falar um pouco sobre o Regula RN, né? E o estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte fica na região Nordeste, região Nordeste do Brasil, que é uma região litorânea, tem uma parte expressiva do Rio Grande do Norte que fica na região litorânea. E o Regula RN, ele vem por demanda da Covid-19. Então, o Brasil é um país que tem 220 milhões de habitantes, aproximadamente, 27 unidades federativas, né, ou seja, 26 estados e mais o Distrito Federal. Né? É um estado que tem 167 municípios e um estado com 3,5 milhões de habitantes. Ou seja, quando a gente compara Rio Grande do Norte e Portugal, esse é apenas um estado do Rio Grande do Norte, ou seja, um tamanho assim considerável quando a gente compara com um país aqui da União Europeia, né? E ali é uma paginazinha de monitoramento da Covid, que um dos sistemas que ele traz, aponta os dados, que está abaixo desse nome Regula RN, é o sistema Regula RN e também outras plataformas, como coronavírus e tudo mais. Então, o Regula, ele vem, que nós chamamos carinhosamente de Regula, ele vem exatamente por demanda da pandemia de Covid-19. Outra questão, no Brasil, dada a complexidade do nosso país e diversos sistemas de informação, então, quando a gente olha para os sistemas de informação no Brasil, nós temos só na vigilância, na área de vigilância em saúde, mais de 600 sistemas. Isso está num trabalho de mestrado do Giliato Coelho, que foi orientado pelo atual presidente da EBSER, mas à época ministro da Saúde, Arthur Quioro, e ele fala exatamente dessa fragmentação dos sistemas, informações desqualificadas, fragilidades nas informações, devido a essa fragmentação do sistema. Então, você tem ilhas de dados que não estão disponíveis para os tomadores de decisão, para os formuladores de política. Isso tem uma implicação muito grande na regulação assistencial,
porque você vai regular, você vai formular política, só que o dado e a informação que o país disponibiliza para quem faz a gestão da saúde é um dado ainda muito fragilizado, né? Então, durante a pandemia do Covid-19, é fortalecido uma rede nacional de dados em saúde e o Regula RN ele tem a felicidade, né, e a oportunidade de nascer exatamente, de ser criado, desenvolvido exatamente nesse contexto de transformação digital da saúde no Brasil. Então, ele já nasce dentro de um conceito de ampla interoperabilidade. Ou seja, por isso é que Janaína, João Paulo, a professora Carilane, que está aqui também vão falar, e outros, o Regula RN ele começa a ganhar uma adesão muito forte no Brasil, em outros estados, por exemplo, o estado de Mato Grosso, né? Que começa a incorporar conceitos de regulação dentro dessa perspectiva de interoperabilidade, né? Então, a RNDS ela é esse orquestrador de dados no país, onde todos os dados dos sistemas de saúde, dos sistemas de informação em saúde, deverão estar sendo depositados nele. Isso é muito importante porque quando a gente fala de fila do SUS, significa que você tem milhões de pacientes na fila. Então, como controlar essa fila se os dados são fragmentados, né? Então, você tem um dado, às vezes, dentro de uma visão municipal, e aí, Cláudia, eu preciso falar que os municípios, a professora Cláudia está aqui, também nesse ambiente que eu estou, e quando eu falo de municípios, eu estou falando de 5.574 municípios. Ou seja, é um número muito grande. Então, você imagine que cada município pode fazer a sua própria regulação. E cada município tem os seus próprios dados. Então, quando eu penso a nível central, como regular, como controlar esses dados se cada município produz as suas informações e essas informações não estão disponíveis para os tomadores de decisão. Então, o Regula RN, essa arquitetura tecnológica, ela vem exatamente também para suprir essa deficiência, preencher essa lacuna, né? Ele olha para a Política Nacional de Regulação Assistencial, e aqui também em Portugal, na Covid, houve muita regulação. Eu me lembro dos transportes sanitários, porque durante a pandemia eu trabalhei em Portugal, trabalhei nos Estados Unidos e trabalhei no Rio Grande do Norte. A gente pode observar várias singularidades, mas aqui em Portugal tinha também um controle muito grande, porque havia uma pressão por leitos de UTI e leitos para internar pacientes. E aquela ambulância que vocês tinham para fazer o transporte sanitário era muito demandada. E essa demanda chegava para essas ambulâncias, para esse transporte sanitário, graças à regulação que vocês faziam aqui. Então, você tinha mecanismos, eu não sei se era igual ao Regula RN, mas tinham mecanismos de controle para fazer essa regulação, ou seja, permitir que o paciente ele saia, que você chama de utente, né, que ele saia de um determinado lugar e ele receba o cuidado assistencial que ele precisa. No caso do Regula RN, ele tenta resolver essa fragmentação dos dados, permitindo que o gestor público, a autoridade sanitária, consiga visualizar essa informação que é fragmentada num único lugar. Também como ponto de partida, nós temos esse ecossistema que foi desenvolvido, né? Eu acho que a base teórica do Regula RN é essa publicação. Tem outra por trás, mas é uma das principais publicações. Nós tivemos mais 3 artigos publicados, além desse. Mas aqui nós mostramos a relevância de um ecossistema para responder à Covid-19 no Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Esse trabalho ele mostra a importância da cooperação técnica, científica, para resolver um problema de ordem muito complexa. Então, nós tínhamos uma urgência de saúde sanitária, uma crise de saúde pública, precisávamos resolver um problema, não sabíamos como resolver, mas uma coisa a gente tinha consciência: a informação ela precisava chegar para o tomador de decisão de maneira oportuna e qualificada. Então, o Regula RN, ele vem aí, quando a gente olha para essa mandala toda colorida, ele entra como uma peça dentro desse ecossistema. Mas eu posso afirmar categoricamente que ele foi um dos principais sistemas de informação que orquestrou com todos os outros sistemas o fluxo desses dados para entregar valor, tanto para a sociedade, para a imprensa, para os órgãos de controle, ministérios públicos, tribunais de contas, e também para os tomadores de decisão.
Então, esse trabalho ele fala da importância dessa cooperação técnica na construção de uma tecnologia que hoje está sendo demandada para todo o país. Aqui, uma outra parte muito importante, essa é uma tela antiga dele, mas eu fiz questão de trazer a mais antiga e não a mais recente, né? Quando a gente acabou a pandemia do Covid-19, nós tínhamos mais de 35 mil vidas salvas, só no Regula RN, que passou pelo Regula RN, que entrou, foi internado e o desfecho final foi alta. Mas um dos conceitos mais importantes que nós tivemos durante a pandemia do Covid-19 foi a transparência. Por quê? Para evitar que, durante aquela crise de saúde pública, a equidade no acesso aos serviços de saúde fosse prejudicada por falta de transparência. Então, saber quem estava na fila e qual era a prioridade desse paciente para ter acesso a um recurso na área de saúde, seja um leito de UTI, uma enfermaria, um cuidado, precisava de transparência. Então, no Brasil aconteceu muito, eu não sei se aconteceu isso aqui em Portugal, mas no Brasil aconteceu muito fura-fila, que era um paciente que era mais privilegiado, ele ter acesso primeiro do que outro que deveria ter acesso mais rapidamente. Então, você tinha um paciente idoso numa condição mais difícil, mais vulnerabilizado, e de repente alguém, porque era amigo ou conhecido de outra pessoa, acessava primeiro aquele recurso, e isso poderia causar muitas mortes desnecessárias. Então, e a transparência, a falta de transparência também prejudica a própria política de regulação. Esse mapinha que a gente está vendo aí no meio eram as rotas. Tem duas centrais de regulação lá no estado do Rio Grande do Norte. A central da região metropolitana, que é onde fica a capital do estado, que é Natal, e uma central em Mossoró, que é a central de regulação da região oeste, né? E esses fluxos que a gente está vendo aí são pacientes que saíam de um determinado município para ser atendido no município onde tinha uma condição de saúde melhor. Aqui nós temos, por exemplo, a repercussão dessa tecnologia, né? Então você imagine que durante a pandemia de Covid-19 havia uma resistência muito grande dos gestores em absorver a tecnologia, porque essa tecnologia ela dava ampla transparência. Mas o Ministério Público Federal, entendendo que essa tecnologia era importante para aplicar o conceito de equidade, nós recomendamos que todos os municípios do Rio Grande do Norte utilizem essa tecnologia. Então, em 30 dias, essa tecnologia foi implantada nos 167 municípios. Né? A outra coisa ali são matérias mostrando a alta ocupação de leitos públicos, isso aconteceu aqui também em Portugal. O Rio Grande do Norte foi um dos estados que não colapsou, ou seja, o sistema não colapsou, teve uma pressão muito grande. Nós conseguimos aumentar a eficiência e diminuir a ociosidade da rede assistencial graças à transparência e essa tecnologia de regulação. Né? Então, MPF e MPRN, que são dois ministérios públicos do estado do Rio Grande do Norte, recomendam que as prefeituras e secretarias, que a prefeitura e a secretaria cumpram o sistema de regulação de leitos em Natal. Natal é uma das principais. Aqui a equipe, você está vendo todo mundo com máscara, eu estou no meio dessa turma aí tem alguns alunos meus, tem médicos, tem enfermeiros nessa foto de baixo, na foto de cima também, tem gente da área de TI, enfermeiros, médicos, engenheiros biomédicos, e ele essa tecnologia trouxe várias inovações, né? Mas uma das mais importantes, inclusive nós publicamos, né, depois em outra revista, foi exatamente a gente conseguir automaticamente calcular o score de prioridade. Então, nós chegamos um dia que nós tivemos 100 pacientes por um leito de UTI, ou seja, você tinha 100 pacientes na fila e só tinha um leito de UTI disponível. Então, nós criamos um protocolo, aplicamos um protocolo que já tinha sido aprovado pelo CREMEP, que é um conselho de médicos de Pernambuco, e o CREMERNE também aderiu a esse conselho, porque alguém tinha que tomar a decisão. Qual paciente que nós vamos escolher para entrar? Você tem 100, só tem um leito disponível. E aí você tem um dilema ético. Que paciente nós vamos escolher? Né? Quando você escolhe um paciente para ter acesso a um leito num período de crise sanitária, aqui em Portugal teve a mesma coisa, na verdade a gente pode estar escolhendo quem vai sobreviver ou quem vai morrer. E para o médico, para um profissional de saúde, ter que fazer essa escolha é muito difícil. Então nós criamos um protocolo
Aliás, desculpe, nós aplicamos um protocolo que já tinha sido validado, que é o EUP, que é o Score Unificado de Prioridade, combinado com o SOFA, né, que olha para os critérios clínicos. Implantamos esse, claro, isso houve aprovação dos conselhos, inclusive do Conselho Regional de Medicina, implantamos isso no Regula RN e logo no início havia um estigma, que era o seguinte: se nós colocarmos esse protocolo, irão morrer mais idosos. Por quê? Porque o EUP, ele considera o paciente que tem mais probabilidade de ter um desfecho de alta e não de óbito. Então, como os idosos é uma população mais vulnerável em relação à população mais jovem, acreditava-se nisso. O que nós percebemos? É maravilhosa essa publicação, eu não trouxe, mas depois eu posso deixar disponível. Nós demonstramos que, ao contrário do que se acreditava, o EUP, ele por usar um critério de melhor desfecho, reduziu o tempo de internação dos pacientes. Então, o paciente que ficava em média, o paciente mais grave, 14, 20, até 90 dias internado, nós passamos a internar primeiro os pacientes que tinham mais probabilidade de melhor desfecho. Então, o tempo de giro de leito reduziu para 3 dias e meio na UTI. O que significa isso é que nós conseguimos ampliar o acesso a leitos de UTI para mais pessoas, aumentando a eficiência na gestão hospitalar desses leitos. Obviamente que não ficou só com o EUP e com o Regula. Né? O Estado, nesse período também crítico, ele aumentou também o número de leitos, como foi feito aqui em Portugal. Então, nós saímos de 100 e poucos leitos de UTI para 600 e poucos leitos. Então, assim, era um número muito expressivo de leitos que combinou com o EUP e nós demonstramos depois cientificamente, utilizando inteligência artificial e outras técnicas de análises estatísticas, que o EUP ele possibilitou que em todos os grupos etários, entre jovens e idosos, fossem maximizado o desfecho com alta. Então, foi um protocolo que, além de retirar a responsabilidade do médico pela decisão de quem vai ter acesso, ele também deu dignidade para uma decisão mais ética e, além disso, melhorou o desfecho. Como funciona? No Brasil, você tem um NIS-solicitante, que é um núcleo interno de solicitação, você tem uma central de regulação e você tem um prestador de serviço. Prestador de serviço, entenda-se como hospital, aquilo que Janaína falou, a unidade especializada, uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, que atende emergências, mas que os pacientes não podem ficar internados mais de 24 horas, né? E um solicitante pede, a central de regulação avalia, vê qual o melhor recurso, qual o melhor estabelecimento para que aquele paciente seja encaminhado. É basicamente isso o que a central de regulação faz, de maneira muito simples, né? Claro que se a gente fosse falar aqui só sobre centrais ou complexos reguladores, seria assim, daria várias aulas sobre isso aqui, vários dias falando só sobre esse ponto. De novo, eu trago essa imagem do ecossistema ali, como estava pequenininho, eu trouxe essa imagem também, para mim é uma imagem muito simbólica, muito viva, que ficou para mim durante a pandemia do Covid-19, mas a gente vê que tem várias plataformas e todas essas plataformas, elas atuaram de maneira integrada. A informação estava sempre disponível para o tomador de decisão. Então, isso durante a pandemia do Covid-19 era fundamental. E só para a gente ter uma dimensão aí, em apenas 3 meses de regulação, do sistema de regulação no ar, nós conseguimos ele regulou mais de 2.018 pacientes para leitos, ou seja, um número assim, enorme. Né? Foram feitas mais de 1.533 regulações, e mais de 1.007 vidas salvas. Ou seja, você tem uma quantidade muito grande de pessoas que passaram pela regulação e que tiveram um desfecho de alta. Nesse momento aí, é muito importante a gente observar que não existiam vacinas, né? Então, muitos pacientes, quando eles tinham acesso à internação para a UTI, eles já chegavam bastante fragilizados nos hospitais. Bem, era isso. Eu espero não ter passado do meu tempo, porque eu me empolgo um pouco e às vezes passo. Obrigado. Primeiramente agradecer, boa noite a quem está aqui, quem está nos assistindo. Meu tema é regulação assistencial à saúde, mas é um tema um pouco mais conceitual do que Janaína e Ricardo falaram. Uma forma de a gente entender de forma mais conceitual a regulação assistencial no Brasil.
Então, muitas das coisas que eles falam de forma aplicada, a gente vai ver um pouco mais na parte teórica. O que é a regulação assistencial à saúde? É um conjunto de ações coordenadas voltadas à organização, ao controle e qualificação do acesso, exames, consultas, urgências, assegurando principalmente a capacidade que também o Ricardo falou, da capacidade instalada de um Estado, ou até do país, aqui no caso, utilizar isso com equidade, integralidade e oportunidade, contribuindo assim para a redução das iniquidades, que todos tenham acesso econômico à saúde, aqui no caso no Brasil. Como é que é materializada essa regulação assistencial? Por meio do complexo regulador, que Ricardo falou que daria muito tempo para conversar sobre isso. Eu vou falar em um slide ou dois no máximo, mas é o tempo que é escasso. Então, o complexo aplica protocolos, critérios de prioridade baseados em risco, gravidades, regras de referência, que é o encaminhamento do paciente, da atenção primária, que é a atenção mais simples, para uma atenção mais especializada, e a contrarreferência é o retorno desse paciente feito para a atenção primária com o tratamento especializado para ter acesso ao cuidado integral, tanto na ida como na volta. E uma coisa muito importante é articulando os pontos de atenção em redes regionalizadas. O Brasil, como todos sabem, é um país de tamanho continental. Quanto melhor regionalizada a assistência, menos tempo de deslocamento para fazer determinado tipo de procedimento ou de exame. Para vocês terem ideia, o Ricardo falou aqui do estado do Mato Grosso, tem locais que ficam a um determinado exame ou procedimento a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então, a questão de logística e de agendamento de exames ou até de procedimento se torna bastante complexo. Então, quanto menor a distância e a integralidade dessa rede, melhor. Conduz ao usuário ao ponto de atenção correto, e isso retroalimenta, como o Ricardo falou, a gestão de informações para um planejamento e avaliação melhor. A regulação do acesso à assistência, objetivo específico, garantir o acesso adequado ao serviço de saúde, é um princípio basilar do Sistema Único de Saúde no Brasil, garantir os princípios de equidade e integralidade. Equidade, todos terem a mesma oportunidade, integralidade, o tratamento ou atenção de forma integral. Diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência, isso aí através de protocolos. Construir e viabilizar grandes grades de referência e contrarreferência, que é o que a gente falou, da ida e da volta do paciente para atendimentos mais especializados, mais urgentes. O complexo regulador é a estrutura que operacionaliza tudo isso com essas ações de regulação. A Regula RN é um caso de extremo sucesso que foi aplicado no estado do Rio Grande do Norte. Composto pelas centrais de regulação, aí dependendo do contexto, ambulatorial, hospitalar ou de urgências, exerce gestão de leitos e agendas, a parte de regulação, efetiva os controles de limites físicos e financeiros também, para não ter subfinanciamento ou superfinanciamento de determinada área. Estabelece e executa critérios de risco e regulação, como é que foi o caso da Covid. Teve critérios de regulação e de risco para que uma maior equidade fosse implementada naquele contexto de pandemia. E poder, a abrangência municipal, regional e estadual, pactuada entre os gestores de cada esfera. Aqui os atores envolvidos, gestores públicos, aqui na questão do Sistema Único de Saúde. Federal, eu fiz uma comparação, federal aqui seria no país de Portugal, Estado, estadual, distrito e municipal, os conselhos. São sujeitos centrais responsáveis por macro diretriz, organização, planejamento, financiamento, monitoramento, controle e avaliação. Todos esses predicados servem para o gestor público. Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e agentes comunitários atuam na linha de frente, realizando caminhamentos e coordenando o cuidado para a questão da regulação. Usuários, desde que atuem ativamente, muitas vezes de forma informal, busca os serviços influenciando o fluxo da assistência. Dependendo do tempo
determinado tempo do ano, ou dependendo também de épocas de pandemia, esse fluxo da assistência pode ser variado de forma muito abrangente, o range pode ser muito alto. Então, isso aí é interessante ser observado. Como o Ricardo também falou na questão do Ministério Público, é um outro ator que atua como um ator envolvido externo, induzindo a questão da assistência aos municípios ou ao Estado, dependendo do contexto. É um ator ativo. Aí os desafios da regulação assistencial. A oferta limitada, aí é a oferta inerente já que nós temos atualmente, que é insuficiência de consulta, exames e leitos. Na época da Covid isso era uma questão crucial. Isso aí pode gerar longas filas, normalmente isso é para exames ou para cirurgias eletivas. Aí fragilizar da referência contra a referência, fluxos inadequados da referência contra a referência tem um desafio bastante grande no que se diz na regulação assistencial. Dificuldades organizacionais e de gestão, falta de monitoramento, orçamento insuficiente, cobertura de serviço imprecisa e baixa disponibilização de indicadores. Uma coisa que o regular consegue fazer isso de forma magistral é a questão de indicadores e regulamentação. E baixa utilização de protocolos. Isso aí isso é a questão da referência contra a referência. Isso pode gerar uma desorganização e uma ineficácia alta. Burocracia excessiva, às vezes a burocracia impede da pessoa fazer procedimentos simples, um exame simples, dependendo do gestor ou de quem está lá na ponta queira fazer essa burocracia, ou não, mas normalmente é excessivo. Desorganização da rede de serviços, isso aí está falando muito de Brasil, entre estados ou até de regiões. Diversidade de nomenclatura, desarticulação regional, que é uma coisa que desmobiliza muito, e desconhecimento da estrutura de fluxos de redes, tanto na esfera municipal, estadual e às vezes federal. Como o Ricardo falou, teve a questão dos fura-filas, então teve interferência de gestão das unidades de saúde, levando a critérios informais, o amigo do amigo, né? Ou corporativos do acesso. E o absenteísmo, devido a isso é uma questão que carece muito de estudos, mas é uma questão bastante crucial. A pessoa consegue fazer o exame, marcar, né, o exame, ou o procedimento, mas na hora de realizar a consulta ou o procedimento, falta. Isso provoca uma questão de aumento ou diminuição de filas, e isso gera muito custo para o sistema de regulação. As ferramentas de estratégia de melhoria, né? Complexos e centrais de regulação são que são estruturas essenciais, regulando e adequando a oferta à demanda, não oferecem demais algo que não está sendo demandado, mas sim na medida correta em todos os casos, utilizando protocolos e sistemas informatizados. Aí entra mais uma vez o Regula RN e os sistemas de informações que o Carlos também falou, que eram fragmentados, mais de 600. A questão da RNDS, a Rede Nacional de Dados, faz esse arranjo para a comunicação de todos. Então, novo sistema de regulação visando melhoria de segurança, escalabilidade, funcionalidade e, o mais importante, interoperabilidade. O Regula RN foi, acho que, um dos primeiros casos de interoperabilidade. Protocolos de regulação clínicos, instrumentos regionalizados, focado no contexto daquela região, normalmente estado ou região Nordeste, região Sudeste, região Norte, para ordenar fluxos assistenciais, critérios de encaminhamento, classificação de risco e padronização de solicitações.
Essa padronização de solicitações é o que eu acho mais interessante para padronizar, porque solicitações podem ter várias, mas padronizadas que defina corretamente o que está sendo pedido é de mais interessante. Classificação de risco e priorização. O processo sistemático identifica e classifica as necessidades do paciente ou usuário com critérios pré-estabelecidos, aí entra os critérios de classificação que Ricardo ou eu, considerando o risco, agravos e sofrimento, e também uma coisa que Janina falou também, a vulnerabilidade, que o pessoal do sistema prisional, essa palavra, prisional, tem muita vulnerabilidade. Outra ferramenta interessante é o telesaúde, como forma de ampliar a resolutividade da atenção primária em saúde, sua integração com a rede de atenção em saúde, o RAS, através de teleconsultoria, segundo a opinião formativa, dentre outros possíveis, qualificando o processo de encaminhamento. E a capacitação permanente, os cursos em regulação em ambientes virtuais de aprendizagem do AVA. O AVA-SUS é um exemplo de caso de sucesso no Brasil, para formar quadros estratégicos gerenciais, aprimorando a estratégia no serviço de saúde. E uma questão interessantíssima é a governança e planejamento regional integrado. Fortalecer a união entre os entes federativos, né, município, estado e município, estados e união, para configurar redes assistenciais, né, no serviço de saúde. Processos e regulações bem definidos, né, estabelecidos regionalmente para um foco naquela região, idiosincrasias daquela região, arranjos daquela região, com critérios e protocolos pactuados entre os entes. O Ministério da Saúde, como indutor dessas articulações, como forma como se fosse um gerente, e com o planejamento, consolidar a regionalização da saúde no Sistema Único de Saúde. Governança forte e regionalizada é essencial para monitorar, avaliar e integrar informações, garantir responsabilidades comuns entre todos os entes. Caminhos para a evolução, qualificação e organização do fluxo de referência contra referência. Isso aí é interessantíssimo, porque com o cuidado integral você vai saber cada passo que o usuário, o paciente fez, e é uma forma de qualificar o que está acontecendo com ele. Capacitação adequada de todos os atores envolvidos no processo, aqueles atores que a gente falou no começo da apresentação, fortalecimento do sistema de informação e comunicação com interoperabilidade, pactuação regional dos protocolos, com a redução do absenteísmo, foco no usuário, como sempre, transparência, participação e garantia do acesso à ECONE, governança regional e forte planejamento integrado para a sustentabilidade dessa regulação. E uma conclusão possível é a regulação existencial, um pilar insubstituível e de importância vital para a efetivação dos princípios do SUS, especialmente a integralidade e a equidade. Obrigado. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre a educação mediada por tecnologia e o AVA-SUS. Todos os três que estavam aqui falaram sobre capacitação profissional. Então, o Ricardo falou, a professora Janaína falou e o professor João Paulo falaram sobre capacitação profissional, e é o que eu vou comentar um pouco aqui com vocês por meio do AVA-SUS. Tá? Então, a professora Joana me apresentou. Mas meu nome é Carilane Coutinho, eu sou professora da UFRN, Departamento de Engenharia Biomédica, atual chefe do Departamento de Engenharia Biomédica, e coordeno lá junto com o professor Ricardo, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Então, o que é o AVA-SUS? O AVA-SUS ele é um ambiente virtual de aprendizagem do Sistema Único de Saúde, é uma plataforma desenvolvida por nós da UFRN, do LAIS. Ele é um ambiente virtual de aprendizagem onde se consegue ofertar cursos e recursos educacionais por meio de um ambiente virtual. Qualquer pessoa pode acessar o AVA-SUS.
independente da localidade, independente de onde estiver, né? Então, ou seja, a cada momento, 7 horas, aliás, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, eles conseguem acessar o AvaSUS. Aqui mesmo, em Portugal, nós temos vários usuários do AvaSUS. Não é necessário ter um CPF, que é o nosso código de identificação lá no Brasil. Né? Qualquer pessoa, de qualquer região, de qualquer lugar do mundo pode acessar o AvaSUS. Né? Ele é um ambiente de educação livre, aberto, totalmente gratuito, né? Com cursos voltados para profissional de saúde, profissionais de provimento, como por exemplo o caso do programa Mais Médicos no Brasil, né? Docentes, alunos, população em geral pode acessar o AvaSUS, né? Para cursos voltados para a área da saúde. Então é uma plataforma que, além da oferta desses recursos educacionais, ele auxilia também no planejamento, na gestão, né, implementação de políticas de desenvolvimento, capacitação profissional. Né? Então, é uma plataforma bem ampla. Né? E quais são os números do AvaSUS? Né? Então, atualmente o AvaSUS ele tem mais de 1.400.000 usuários, né, registrados. Mais de 3 milhões, quase 4 milhões, né, de inscrições realizadas. O que é isso? Um usuário ele pode acessar vários cursos ao mesmo tempo, por exemplo. Né? Então, por isso, ser muito maior a quantidade de usuários registrados, né, cadastrados em relação a registrados. Né? Certificados emitidos, mais de 2.800.000 certificados emitidos. A partir do momento que o aluno ele faz o curso, né, ele consegue emitir o certificado para poder receber e utilizar o certificado de formação dele. Atualmente o AvaSUS tem mais de 490 cursos, né, cursos abertos. Nós temos a possibilidade também de ofertas para cursos autoinstrucionais, né, e também com mediação. Né, o que seria isso? Né? São ofertas de cursos relacionados a especializações, por exemplo, que precisa de uma tutoria, de uma facilitação, que a gente fala, né? Um tutor que auxilia o aluno na formação. Né? E além disso, temos os cursos autoinstrucionais, que são os carros-chefes nossos, lá do AvaSUS, onde o aluno mesmo ele faz o seu autoaprendizado. Né? Então, a maioria dos cursos nós colocamos nesse formato exatamente para ele ter essa autonomia em fazer o curso a qualquer momento que ele desejar. Né? Ofertas em cursos lato sensu, né, que são as nossas especializações. Nós temos hoje, atualmente, mais de 6.700 vagas, né, de vagas ofertadas. Né? Atualmente, no AvaSUS, nós temos 4 especializações, né, que eu vou mostrar mais para frente aí para vocês. Dentre elas, né, estratégia de saúde da família, né, nós temos a de preceptoria, nós temos, né, também o AudiSUS, né, que é na área de auditoria do Sistema Único de Saúde, e mais de 12.000 horas em ofertas de cursos. Então, assim, percebam que é uma escalabilidade muito grande, né, em relação à oferta de cursos, de recursos educacionais, o que facilita muito na formação, né, desses profissionais que foi falado aqui. Temos cursos também relacionados, né, à área de sistema prisional, onde a oferta é realizada, né, para esse público também. Então, é uma oferta bem ampla. Aqui nós temos a cara do AvaSUS, né, então é uma plataforma bem ergonômica, né, onde você consegue acessar, né, em poucos cliques, que é importante. Né, então, em poucos cliques você consegue acessar o seu objetivo, 3, 4 cliques no máximo. Né? Então, é uma plataforma bem ergonômica, onde você consegue fazer todo o seu procedimento, né, todo o seu processo de formação no AvaSUS. Atualmente no AvaSUS nós temos, né, trilhas de aprendizagem. Né? Temos várias trilhas de aprendizagem: economia na saúde, sistema prisional, né, que Janaína apresentou agora há pouco, com 4 ofertas de cursos, onde, juntando essas 4 ofertas de curso, nós temos mais de 20.000 usuários matriculados. Né?
Então, são cursos com cargas horárias diversificadas, entre 3 horas de formação até 180 horas de formação, né, 40 horas de formação, a depender da demanda. Todos esses cursos, eles são em função da demanda do Ministério da Saúde e do SUS. Né? Todos esses cursos que são ofertados no AvaSUS, eles são demandas solicitadas pelo Ministério da Saúde, onde esse curso é produzido e é colocado no ar, em função das necessidades. Né? Temos um exemplo disso, foi a trilha que nós construímos na Covid-19, o Ricardo estava falando agora há pouco. Durante a Covid-19, estava uma loucura, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, né? Então, nós precisamos trabalhar alguma coisa para poder ofertar, né? Então, em parceria com a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, nós colocamos no ar o primeiro curso relacionado à Covid-19. Né? Então, no dia que se decretou a pandemia, o AvaSUS fez a oferta desse curso, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. Nós temos mais de 1.500.000 usuários, né? Então é muito grande a escalabilidade e vai crescendo. Né? Então, assim, um curso que a gente coloca no ar, geralmente ele tem estou olhando para a Kaline aqui, que está nos assistindo aqui na plateia, geralmente a produção desse conteúdo é em torno de 6 meses, certo? Mas durante a pandemia da Covid-19, a gente produziu 24 cursos em 3 meses. Isso tudo trabalho voluntário, eu gosto de falar isso porque todos voluntários, os médicos, a turma lá que estava produzindo o material, nossa equipe também que estava produzindo o material, ou seja, foi uma força de trabalho grande para poder dar essa assistência à população. Então, 24 cursos ofertados em 3 meses. Cursos de 30 horas, cursos de 20 horas, cursos de 10 horas. Né? Às vezes tinha as webs, palestras, né, que nós ofertávamos de 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas. Né? Então, tudo isso foi ofertado no decorrer, né, de todo esse processo. Temos também várias outras temáticas, né, doenças raras também, né, envolvendo a esclerose lateral amiotrófica. Né, então, nós temos um percurso formativo de mais de 20 cursos, né, onde a gente tem essa trilha de aprendizado. Né. Sífilis e outras STs, temos mais de 100 cursos ofertados, né, nessa trilha de sífilis e outras ISTs, né, que é um projeto muito bonito que nós temos lá no Brasil. E com vocês aqui também, parceria com a Universidade Aberta de Portugal. Aqui mais uma coisa interessante, né, que é a nossa página da transparência. Né? Então, qualquer pessoa, a qualquer momento, mesmo sem estar logado no AvaSUS, ela consegue acessar esses dados. Esses dados de transparência é interessante porque ele ajuda também, né, além do gestor, ajuda também a gente a outras atividades, como por exemplo a pesquisa. Ou seja, qualquer pessoa ela consegue baixar alguns dados quantitativos, né, para poder auxiliar na pesquisa ou então auxiliar em algum procedimento que queira utilizar esses dados. Outra coisa interessante é que no AvaSUS a gente também tem um repositório, né, onde cursos acima de uma quantidade específica de matriculados, no caso do AvaSUS são 5.000 matriculados, qualquer pessoa ou qualquer instituição ela pode baixar esse curso e utilizar esse curso, essa ferramenta, né, por exemplo, na sua plataforma, ou então utilizar o material para fazer uma leitura, né, os arquivos. Né, então, acima de 5.000 usuários, né, matrículas, e qualquer pessoa ela consegue acessar o AvaSUS. Todos esses cursos que são ofertados no AvaSUS, eles estão nessa normativa que vocês estão vendo aí, a Creative Commons 4.0, Share Alike, Compartilha Igual. Ou seja, vocês podem utilizar o curso, remixar, né, pode utilizar para estudo, contanto que façam as devidas, né, referências na qual essa normativa ela exige. Então tem uma paginazinha lá no AvaSUS que a gente consegue fazer, né, esse
baixar esses cursos. Faz um cadastro, né, obviamente, mas é um cadastro simples, pequeno, e aí a gente consegue baixar esses dados. Como eu falei para vocês, nós também temos a opção de cursos de especialização. Atualmente o AvaSUS ele está com 4, né, opções de especialização. Trouxe aqui o exemplo de 2. Né, a especialização em saúde da família. Nós já estamos, acho que na nona turma, né? Décima turma, né, do curso de especialização em saúde da família, que a gente carinhosamente fala que é o PEPSUS, né? E o AudiSUS, né, uma trilha de aprendizagem, né, com mais de 360 horas, né, de cursos de especialização na área de auditoria do Sistema Único de Saúde. Também é uma parceria que nós temos com o Ministério da Saúde, né, inclusive formando, né, profissionais, né, nessa área de auditoria do SUS. Né. Temos também uma parceria aqui com vocês, da Universidade Aberta, onde alguns desses estudantes que estão relacionados com esse projeto, né, de auditoria do SUS fazem doutorado, né, mestrado, tanto aqui por meio da cooperação que nós temos, né, com a Universidade Aberta. Além disso, no AvaSUS, nós também temos a opção de ofertar cursos em outros idiomas. Né? Atualmente nós temos português, Brasil, né, os cursos, né, no idioma, inglês e espanhol, né? Então, alguns cursos eles são ofertados em outras línguas, né, devido às cooperações que nós fazemos com outras instituições que há necessidade de fazer esse conteúdo. Apesar do AvaSUS ele ser uma plataforma do Brasil, nós temos muitos alunos, né, fora do Brasil que fazem cursos no AvaSUS, né? E, além disso, nós, há um tempo atrás, nós também fizemos uma cooperação técnica, né, na Tanzânia, né, na África, onde um desses cursos a gente precisou fazer, né, a tradução, não é a tradução, né, nós fizemos um curso voltado para os profissionais de saúde que trabalhavam na área subsaariana da África, né, na Tanzânia, onde a gente precisou colocar todo o curso em Swahili. Então, nós temos essa opção também. Aqui eu vou falar um pouco, de forma bem breve, com vocês sobre como é que funciona o processo de produção dos cursos do AvaSUS. Como eu falei para vocês, geralmente, todas essas etapas, né, que nós temos 13 aí, geralmente são aproximadamente 6 meses, desde que do início do processo até o curso estar no ar. Né? Mas, obviamente, né, chega um momento que a gente precisa passar um pouquinho ou até mesmo finalizar antes, né, esse processo de produção, a depender das demandas. Né? Então, nós temos 13 passos aí. Né? Primeiro é o planejamento, obviamente. Né? Depois a definição dos conteudistas, então é definido quem são as pessoas, quem são os atores, né, que vão produzir o conteúdo. Com essa definição, nós fazemos uma capacitação desse conteudista. O que é que seria isso, né? Ele entender como é que funciona o AvaSUS, já para ele saber como é que é a plataforma AvaSUS, né? Às vezes ele tem, né, tem a teoria, né, para fazer o curso, mas não entende da dialogicidade, né? Então, ele precisa deixar o curso no formato que o AvaSUS recebe, né, esse curso, e ofertar para o nosso usuário da melhor forma possível, o nosso aluno, né? Temos a criação da identidade visual, né, que a nossa equipe de comunicação, né, cria em função do próprio curso, né? E aí vem a elaboração do conteúdo em si, né? Todas essas etapas, o conteudista ele sempre acompanha, né, todas elas, né? Depois da elaboração do conteúdo, a revisão técnico-científica, né, ou seja, um outro olhar, né, no conteúdo, né, uma revisão técnica daquele conteúdo que foi produzido, a revisão pedagógica, elaboração do conteúdo, revisão técnico-científica e revisão pedagógica, geralmente elas trabalham meio que em paralelo. Né? Então, tem reuniões, né, semanais,
né, para poder azeitar a informação relacionada ao conteúdo. Depois o design institucional, né, onde você vai, né, fazer toda a parte de design do conteúdo, idealizar, né, como é que vai ser apresentado. Mais para frente eu vou mostrar para vocês também as opções, né, de recursos educacionais que tem no AlvaSUS. A parte de acessibilidade, a gente sempre coloca legendagem, audiodescrição, né? Então, também tem toda essa parte relacionada à acessibilidade, o curso precisa ser acessível, né? A revisão técnica de língua, né? De normas técnicas, né? O curso que é produzido, se eu for produzir um arquivo PDF, por exemplo, um texto, ele tem que disponibilizar para o aluno, ele tem que estar todo revisado, diagramado, né? Para a gente poder disponibilizar da forma, né, melhor apresentada para o usuário, né? Revisão, a produção desses recursos educacionais, né? Então a gente tem uma equipe específica que trabalha na produção desses recursos e depois que todo esse processo, né, estiver finalizado, a gente consegue iniciar a adaptação no AlvaSUS. O que seria isso? Né? Que é pegar todo esse material que foi produzido, né, a produção dos recursos educacionais, e aí a gente coloca no AlvaSUS e depois disso ele faz uma pequena validação, né, o próprio conteudista, e a gente consegue disponibilizar no ar. Então, todas as 3 etapas a gente estima mais ou menos em torno de 6 meses. Né? Então, você imagina aí, voltando para o que eu falei da Covid-19, você imagine aí tudo isso aí com 24 cursos durante 3 meses. Né? Então, realmente foi uma força-tarefa, mas a gente precisava passar por esse momento, nessa aprovação, né, para poder disponibilizar da melhor forma possível esse conteúdo. Aqui eu trouxe para vocês também como é que a gente vê, né, o curso hoje no AlvaSUS. Então, ele é uma plataforma assim, simples, mas o simples que é bacana. Né? A gente consegue acessar o conteúdo, né, os seus recursos educacionais, né, de forma rápida, de forma ágil. Nós temos aí, por exemplo, na parte esquerda da tela, o conteúdo, tá? E nessa barra que a gente chama que é a barra da direita, né? Você consegue acessar todo o conteúdo de uma forma mais rápida. Além disso, nós temos, né, uma biblioteca em todos os cursos. Né? Nessa biblioteca você consegue baixar todo o conteúdo e você consegue visualizar esse curso também de forma offline, né? Se você não tiver acesso à internet, estiver num lugar, num ambiente mais remoto, né? Onde você não consegue ter acesso à internet, você consegue em algum momento entrar no AlvaSUS, baixar o conteúdo, ter o conteúdo e depois fazer a sua avaliação, né? E fazer a sincronização desse conteúdo para você poder retirar seu certificado mais para frente. Também tem opções de anotações, né? Tem todos os artifícios que você consegue utilizar na plataforma para poder melhorar e direcionar o seu estudo. Aí eu trago para vocês aqui, de uma forma bem breve, alguns recursos educacionais que são disponibilizados no AlvaSUS. Né? Nós temos infográficos, né? Nós temos gamificação, jogos, palavras cruzadas, né? Historinhas em quadrinhos, vídeos, né? Os fóruns, quando o curso tem aquele facilitador, né? Então, todos esses artifícios, esses recursos educacionais, eles são produzidos da melhor forma para que o aluno ele consiga chamar a atenção, né? O conteúdo, para ele conseguir fazer, né? E conseguir finalizar o curso e passar a informação da melhor forma possível, né? E além disso, todos os cursos você tem a avaliação, né? Então, a partir do momento que você faz o curso, né, você ou pode fazer um pré-teste no início, pode fazer um pós-teste no final, né? E aí essa avaliação, após ele finalizar a avaliação, ele consegue retirar o certificado, 70% ou 100% do curso. Então, o AlvaSUS, ele também não é só uma plataforma, como eu falei para vocês, de oferta de cursos, né, de monitoramento, de gestão, de avaliação,
né, que eu falei para vocês que ele também auxilia ao gestor, né, a tomar decisões, né, devido aos dados que nós temos no AvaSUS. O AvaSUS é uma ferramenta muito rica, né, de dados. Você vê a quantidade de usuários que a gente tem no AvaSUS, né, mais de 1,5 milhão de usuários no AvaSUS, né, então ele produz muita fonte de dados, né, obviamente respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, né, nós também trabalhamos muito no AvaSUS em função da pesquisa científica, né, então hoje a gente tem mais de 400 artigos publicados no AvaSUS, não só a nossa equipe, né, isso aí é um montante geral, né, não só a nossa equipe, mas outras instituições também usam o AvaSUS como fonte, né, de pesquisa científica. Então, são vários artigos publicados, aqui eu tenho alguns exemplos de revista, né, na qual a gente costuma publicar, né, artigos relacionados à análise, né, de política pública, por exemplo, né, análise do próprio conteúdo em si, se o aluno ou não está satisfeito com aquele conteúdo, né, várias temáticas relacionadas à análise, né, de impacto, análise de impacto no Sistema Único de Saúde ou alguma fonte específica, por exemplo, no sistema de auditoria, né, então assim, ele é muito rico nesse sentido, ele consegue também fomentar, né, a pesquisa científica, né? Então a gente consegue utilizar esses dados, né, em função, né, do que a gente precisa, né, para a pesquisa científica, ou seja, vários alunos de mestrado, vários alunos de doutorado, né, utilizam o AvaSUS como uma ferramenta de pesquisa também. Então assim, para finalizar, eu não sei se eu passei do tempo, se não, o AvaSUS é uma plataforma institucional com potencial para fortalecer as políticas de recursos humanos de saúde. A gente estava falando até agora sobre capacitação profissional, né? Então, todos aqui falaram, né, sobre capacitação profissional. Esse é o link que eu deixo em função dessa capacitação profissional. Então, na área de regulação, a gente consegue produzir cursos, né, no AvaSUS para poder auxiliar o gestor, auxiliar o profissional de saúde, auxiliar aquele usuário, né, que está querendo aprender sobre o sistema de regulação, o próprio profissional de saúde. Então, o próprio AvaSUS, ele auxilia, né, nessa política, né, de recursos humanos em saúde. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço a oportunidade.